A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós estamos gravando a aula de número 21 de Provérbios. Nós estamos gravando uma série de estudos, de comentários a esse livro, e hoje nessa aula 21 o título é A Mulher Sábia Edifica Sua Casa, justamente porque o capítulo 14 começa com esse versículo. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. Então esse verso precisa se relacionar com o capítulo 31 de Provérbios. Você que é mulher e pensa: como eu sei se eu estou sendo sábia ou não? O capítulo 1, no versículo 7, começa a responder essa pergunta. Lá no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E na aula de número 1 desse mini curso, nós gravamos a aula 1 e nós demos o seguinte título: Por que estudar provérbios? E ali naquela aula, você que está acompanhando esse treinamento, esse curso, esse pequeno estudo, nós dissemos ali, Salomão escreveu o livro de Provérbios com a finalidade de mostrar o que é a sabedoria e o que é a tolice. Então você que é mulher e pensa, como é que eu sei se eu estou sendo sábia? Comece a ler provérbios, comece a estudar provérbios, comece a refletir em provérbios, comece a fazer um grupo de estudos com pessoas para estudar provérbios. Porque quando você estudar provérbios, você vai começar a entender a sabedoria. Você lê hoje um provérbio e você não entende tão bem quanto você gostaria, mas você relê e conversa com outras pessoas sobre provérbios. E aí cada pessoa vai falando alguma coisa nova para você e você começa a entender os provérbios. Então, toda mulher sábia edifica sua casa, você precisa ser sábia para que você possa edificar a sua casa. Talvez o seu casamento está sendo perdido em função da falta de sabedoria da sua parte. Muitas vezes o marido erra, o pai erra, o irmão mais velho erra, mas você que é mulher, quando você tem a sabedoria, você encontra chaves que abrem a porta do cérebro, do coração, do pai, do marido, dos irmãos, que muitas vezes ficam carregados de problemas pessoais e não sabem como resolver. A mulher sábia, ela vai fazer a diferença na sua casa. Vamos aumentar o significado de casa e incluir o seu trabalho. Você passa bastante tempo trabalhando com os seus funcionários. Você que é empresária, você que trabalha com registro na carteira, você passa muitas horas com as pessoas que trabalham com você. Aquele lugar é a sua segunda casa. Você que frequenta uma universidade ou uma escola, você também tem uma terceira casa, um lugar onde você habita. Onde você estiver, se você tem sabedoria, você reflete a diferença. Se as pessoas começam a discutir por uma questão tola, você sabe como ajudar a acalmar as pessoas e a resolver aquela situação. Você sabe trazer conforto e consolo para aqueles que precisam receber uma palavra de sabedoria. Então, como eu me torno sábia? Você que é mulher pode perguntar ao ler esse texto. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Estudando Provérbios e seguindo o capítulo 1, versículo 7. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, ou seja, o princípio da sabedoria é respeitar e ter Deus
em primeiro lugar na sua vida. Você que é casada e está pensando em como sou sábia em relação ao meu casamento. A recomendação é a leitura de Provérbios, capítulo 31. O capítulo 31 do livro de Provérbios é um capítulo que fala especificamente a respeito das virtudes de uma mulher. É um capítulo que foi escrito pela mãe de um rei e ela trouxe orientações e recomendações para o rei. E esse rei escreveu os conselhos que ele recebeu da sua mãe. Então, o texto de Provérbios, no capítulo 31, se refere a uma mulher que é a mãe de um rei, dando conselhos para você, que é mulher. Ela deu os conselhos para que o filho dela, o rei Lemuel, né? Nós estamos aqui com Provérbios 31 na tela. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então a mãe dele falou para ele como você deve escolher a sua mulher. E você, que é homem que está ouvindo esse texto, que já casou ou que ainda está buscando um casamento e pensando com qual mulher eu devo me casar. Aqui está a recomendação que a mãe do rei Lemuel deu para que ele fizesse a escolha da sua esposa. Nós não vamos ler o capítulo 31 de Provérbios hoje, porque nós estamos prosseguindo nesses estudos. Então, fica a orientação. Na medida em que nós formos gravando essas aulas, no final, nós faremos os comentários do capítulo 31. Mas por hoje, o que importa é a sabedoria começa temendo ao Senhor, respeitando a Deus, buscando a leitura da palavra, a formação de grupos que meditam no livro de Provérbios e o mais importante, a reflexão, mas aplicação. Porque não adianta você ter o conhecimento do que é certo de fazer e não fazer. Você precisa conhecer e executar, conhecer e aplicar, conhecer e fazer. Dentro da sua casa, com as pessoas à sua volta, aquilo que você aprende em Provérbios e na palavra de Deus, para que ocorra transformação na vida das pessoas. Mas o meu marido não muda, o meu irmão não muda, o meu pai não muda. Seja perseverante em fazer sempre a coisa correta. De você sempre fazer a coisa correta e insistindo em fazer sempre a coisa certa e dando resultado na sua vida, as pessoas à sua volta vão dizer: olha que ela fez o que é certo e os resultados que ela está colhendo mostram que essa palavra vale a pena. É isso que vai fazer com que, no decorrer do tempo, as pessoas sejam alcançadas para o caminho do bem, para o reino de Deus. Agora, a tola derriba a sua casa com as próprias mãos. Derruba com as próprias mãos porque não busca reverenciar a Deus e buscar o conhecimento do santo, o conhecimento de Deus, que vai trazer informação para que ela saiba como agir em cada circunstância, em cada dificuldade, em cada tribulação, em como arrumar, organizar, planejar as tarefas e o funcionamento da sua casa. Versículo 2: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Veja que, alinhando com o versículo 1, a pessoa que anda na sinceridade, a pessoa que anda fazendo a coisa correta, sem usar máscaras. A palavra sinceridade vem de sincera, sem cera, que significa que você não usa cera. Usam cera para camuflar um vaso quando ele está trincado. Então,
Quando se coloca cera nas partes trincadas de um vaso, você consegue ocultar a imperfeição, a trinca do vaso. Você ser sincero significa estar sem cera, sem nenhuma máscara. Então, o que anda na sua sinceridade, a pessoa que anda sem máscaras, que é verdadeira, é a pessoa que respeita a Deus. A pessoa que respeita a Deus, ela percebe os seus próprios erros, as suas falhas, onde ela precisa melhorar, ela confessa aquilo em que está no erro e ela se arrepende e corrige sempre a sua rota todos os dias. A pessoa que é sincera, ela adota a ideia de todos os dias ser pelo menos 1% melhor do que foi ontem. Todos os dias sendo melhor do que no dia anterior, corrigindo sempre o caminho, você vai chegando cada vez mais na correção, e cada vez mais você vai sendo uma pessoa melhor. Então, o que anda na sua sinceridade, teme ao Senhor. Quem é sincero, é transparente e respeita a Deus. Deus ama que nós reconheçamos as nossas falhas e venhamos a consertar todos os dias. Deus ama correção, 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 até chegar na próximos da perfeição, porque na perfeição nós não chegaremos. Sempre vamos ter novos e novos patamares de aperfeiçoamento em nossa vida. Mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o, ou seja, o que se desvia dos caminhos do Senhor, dos caminhos de Deus, da palavra, das recomendações, das palavras de sabedoria, das orientações, quem segue a vida como quer, ignorando a palavra, ignorando os estudos bíblicos, ignorando aquilo que Deus orienta, despreza a Deus. Então esse versículo 2 mostra claramente que você respeita a Deus quando você anda de maneira sincera. Quando você se desvia dos caminhos, você mostra que para você é indiferente o que Deus pensa ou não pensa a seu respeito. Versículo 3: Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. O versículo 3 nos ensina que o tolo, ele é arrogante, ele é orgulhoso. É aquele que carrega uma vara. Por que que o versículo 3 fala que na boca do tolo tem a vara da soberba? Porque quando você conversar com ele dizendo: Ei, meu amigo, você precisa melhorar nisso, ele já tem uma vara para agredir você. Ele fala assim: quem é você para dizer o que eu faço ou o que eu deixo de fazer? Quem você pensa que é? Então ele já vem com uma vara para te agredir, porque o tolo não recebe correção. Ele tem na boca dele está a vara da soberba. Você fala e ele já tem uma vara para te agredir. Mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. O sábio, quando percebe que quem está falando com ele é um tolo, o sábio não corrige o tolo. Porque as pérolas não devem ser lançadas aos porcos, porque os porcos, eles vão esmagar a pérola e quando eles esmagarem a pérola vai ficar pontiaguda e vai feri-los. Vai ferir a arrogância, o orgulho do tolo. E por ele se sentir ferido, ele vai querer agredir você. É por isso que quando você lança a pérola aos porcos, os porcos tendem a fazer loucuras, porque eles ferem a pata e eles perdem o controle, perdem o equilíbrio. Verso 4: Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Então hoje as pessoas usam máquinas para fazer a colheita, mas no tempo em que esse texto foi escrito, usavam-se muito a força dos bois para fazer as colheitas. O texto quer dizer que na vida sempre existe um preço a ser pago para que você conquiste aquilo que você busca. Se você não tem bois,
você tem uma vantagem. O seu celeiro fica limpo, limpinho. Quando você tem bois, você tem o trabalho de limpar o celeiro. Mas esse trabalho compensa, porque é pela força do boi que existe a abundância de colheitas. Na vida, sempre a decisão que você tomar vai trazer uma consequência. Toda decisão por um caminho significa que você recusou outros caminhos. Alguns te convidam para a bebida, para o cigarro e para a droga. Quando você fecha a porta para esse caminho, você abre o caminho do conhecimento, da sabedoria e da vida abundante. Quando você escolhe a bebida, o cigarro e a droga, você fechou a porta para o caminho da sabedoria e diz: eu vou seguir por esse caminho. Então, você tem liberdade para escolher o seu caminho, mas o fato é que, se você não tem os bois, você não tem abundância de colheitas. Você precisa dos bois, porque eles vão gerar trabalho para você, para limpar o celeiro, mas vão trazer a abundância para a sua vida. Assim é na sua vida. Tudo aquilo que é abundante, tudo aquilo que é rico, tudo aquilo que é próspero é muito bom, mas vai trazer para você o trabalho, vai trazer para você o compromisso de dar conta das tarefas que precisam ser feitas para que você tenha abundância. Quer viver na preguiça? Não ter nenhum trabalho? Você também não terá abundância. Você também não terá riquezas. Verso 5: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Quando você conversa com uma pessoa e você avalia o que ela fala, você pode ver se é uma pessoa confiável ou não. Se ela diz sempre a verdade, você sabe, essa testemunha não vai mentir. Eu já conversei com essa pessoa várias vezes e todas as vezes em que eu conversei com ela, fazendo a checagem daquilo que ela falou, sempre era verdade. Essa pessoa sempre disse a verdade. A testemunha verdadeira, ela tem como característica de ser verdadeira. É uma pessoa que tem caráter. O que o versículo 5 está dizendo é que você avalia uma pessoa por aquilo que ela faz. Especialmente se a pessoa mente, a pessoa sempre vai mentir, porque a característica dela é ser falsa. Sempre que você conversa com alguém e você percebe que ela sempre fala a verdade, essa pessoa tem esse caráter, ela sempre vai dizer a verdade e você vai poder confiar naquilo que ela está falando. O versículo 5 tem a seguinte aplicação: quando você quiser se relacionar com uma pessoa, quando você quiser fazer negócio com uma pessoa, quando você quiser se relacionar por amizade, por questão profissional, por questão amorosa, coloque a pessoa no teste. Avalie o que ela fala. Se ela fala a verdade, você checou e viu que ela fala sempre a verdade, você pode ter uma confiança de que ela é uma testemunha verdadeira. Ela não vai mentir. Você pode confiar. Agora, quando você conversa com uma pessoa, checa as informações que ela disse em uma conversa e você percebe que eram mentiras. Conversa um outro dia sobre um outro assunto e constata novamente a mentira. Essa é uma pessoa em quem você não pode confiar. A testemunha falsa é sempre falsa. Ela se desboca em mentiras. A testemunha verdadeira não mentirá. A testemunha verdadeira falará sempre a verdade. A testemunha verdadeira é a pessoa em quem você sabe que
Eu posso me relacionar com essa pessoa para negócio, para casamento, para amizade, porque essa pessoa tem como característica, o caráter dela é verdadeiro. Verso 6. O escarnecedor busca a sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Então, o versículo 6, escarnecedor é o mesmo que zombador. Então, quem vive fazendo zombaria, ridicularizando as pessoas e fazendo piadas e graça de tudo, ele busca a sabedoria, mas ele não encontra, ele não acha. Agora, aquele que é prudente, para o prudente, o conhecimento é fácil. Mais uma vez, nós voltamos para o capítulo 1 de Provérbios, em que Salomão fala assim: Eu escrevi Provérbios para fazer com que os sábios entendam mais ainda os provérbios. O sábio se torne mais sábio, para que os simples entendam os provérbios. Então, aquele que é humilde, é simples e estuda e medita em provérbios, no momento em que ele precisa tomar uma decisão, aquele estudo, aquela reflexão, aquela meditação, aquela consideração e respeito a Deus em primeiro lugar, que é descrita em Provérbios 1:7, está com ele. Então ele conseguirá encontrar a resposta para as situações da vida de maneira fácil. Por quê? Porque a pessoa se instruiu. O prudente é aquele que busca instrução, busca conhecimento, busca entendimento, busca a compreensão das situações da vida. Então, como ele já está nesse processo de buscar, porque o prudente ele faz isso, ele é prudente. Para ele o conhecimento é fácil. Verso 7. Vai-te à presença do homem insensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. O versículo 7 diz: se você for conversar com um homem que não tem bom senso, e insensato é sem sensatez, o que não tem sensatez, o que é insensato. Se você conversar com uma pessoa que é insensata, nele você não vai encontrar os lábios de conhecimento. Tudo que ele disser a você serão tolices. Verso 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Então veja, qual é a sabedoria do prudente? A sabedoria do prudente é que ele busca entender o seu caminho. Quando ele busca entender o seu caminho, é que ele vai adquirindo sabedoria. A sabedoria, ela é um processo constante na nossa vida. Ninguém nasce e já tem a sabedoria. A pessoa nasce, vai tendo as suas experiências de vida e vai escutando aquilo que outras pessoas já fizeram e deixaram registrado como sabedoria, como a leitura de provérbios. E à medida em que você vai aplicando e vendo os resultados, você vai dizendo, de fato, o mais correto é fazer isso. E fazendo esses testes para entender o caminho da vida, o prudente vai conquistando sabedoria. Por isso o verso 8 fala, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Você vai fazendo o melhor que você pode em todas as situações e você vai entendendo, estudando as suas situações de vida e isso vai te trazer sabedoria ao longo do tempo. Mas a estultícia dos tolos é enganar. Estultícia é o mesmo que tolice. Então, é o mesmo que atitudes ímpias. Então, a estultícia dos tolos é enganar. As ações tolas dos tolos são enganar. Verso 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Os loucos zombam do pecado significa que os loucos praticam o pecado. E dizem, não vai acontecer nada. Olha só, eu cometi o pecado e não me aconteceu nada. E eles vivem mergulhados no pecado até que
Em um dado momento, o pecado gera a sua consequência e então eles sofrem. Agora, os loucos não dão importância para a semeadura que estão plantando. Simplesmente eles zombam do pecado e aguardam as consequências. Agora, entre os retos há boa vontade. Os retos são aqueles que sabem quais são as consequências das ações que tomam. E eles escolhem tomar a decisão correta. Muitas vezes, tomar a decisão correta exige boa vontade. Boa vontade de não comer em excesso. Boa vontade de sair para fazer uma corrida. Boa vontade para economizar quando precisa economizar e abrir mão de comprar aquilo que se quer por um tempo, provisoriamente, até conseguir ter mais condição. Os retos, eles têm boa vontade, a boa vontade de dizer não para as drogas, a boa vontade de dizer estou chateado, mas vou tratar isso e vou resolver isso. Agora os loucos, eles zombam do pecado. Estou chateado, vou descontar em todo mundo a minha raiva. Eu não dou a mínima importância. O que importa é o meu prazer, o que importa é que eu esteja bem. Nem que eu tenha que prejudicar os outros, nem que eu tenha que passar por cima do próximo. Então, os loucos, eles zombam do pecado. Eles veem o que é errado e eles dizem: vou fazer, não me importa. Os retos, eles têm boa vontade. Quando o texto fala que os retos têm boa vontade, isso significa que o reto, aquele que faz a coisa reta, não significa que ele fez porque ele queria fazer. O reto, ele tem boa vontade porque tem que ter muito boa vontade para ficar em silêncio na hora que alguém xinga ou fala uma palavra negativa contra você. A tendência natural é querer reagir, mas os retos, eles passam pela situação e eles têm boa vontade. Eles conseguem tolerar e dizer, tudo bem, ele fez isso para mim, mas o que importa é que deu tudo certo. Então o reto, ele tem boa vontade. Versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Em outras palavras, a amargura de quem está amargo é exclusiva de quem está amargurado. E a alegria de quem está alegre é exclusiva de quem é alegre. Você pode compartilhar a amargura da pessoa ao seu lado que está com a amargura. Você pode participar da alegria daqueles que estão à sua volta. Mas você não pode experimentar de fato a alegria que a pessoa que recebeu uma vitória está sentindo. Você compartilha, a pessoa compartilha com você, mas você não vai ter a sua amargura ou a sua alegria em função do outro, em função da outra pessoa. Verso 11: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Até aqui, essa aula 21 sobre Provérbios capítulo 14. Se você gostou desse comentário, curta, comente, compartilhe. Se tem algum outro livro da Bíblia que você gostaria que nós começássemos a comentar, deixa no link da descrição do vídeo. E se essa palavra deve ser transmitida para uma outra pessoa que você lembrou agora, faça esse compartilhamento para que a pessoa possa ser edificada na palavra e possa ser abençoada na vida sentimental e emocional
e familiar dela, porque o texto fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então a mulher sábia, ela consegue organizar as situações da sua casa e também do seu ambiente, seja profissional, seja nenhuma universidade, nenhuma escola. Deus abençoe a todos. Amém, amém.